Tudo muda no instante em que percebo que não preciso esperar pelo futuro para viver aquilo que desejo. A mente me fez acreditar que só depois de conquistar algo, só depois de chegar a algum lugar, eu poderia finalmente me sentir completo. Mas o paradoxo é que quanto mais corro atrás, mais distante parece ficar. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais aperto, mais rápido escorre. Foi nesse ponto que entendi que o salto quântico não acontece quando o externo muda, mas quando a minha percepção se transforma. A vida não está me negando nada. Eu é que estava preso em uma frequência de escassez, acreditando que precisava lutar contra a realidade. Quando solto essa luta, descubro que o universo não resiste a mim. Ele apenas reflete o estado em que me encontro. Essa descoberta é simples, mas poderosa. Quando peço, o universo já responde. A manifestação não depende de esforço, mas de sintonia. Não preciso gritar, não preciso provar nada. Basta alinhar meu ser com a vibração daquilo que desejo. E nesse alinhamento, o impossível deixa de ser uma barreira e começa a se revelar como algo natural. A dor da espera, a ansiedade da falta, a sensação de vazio, tudo isso se dissolve no momento em que entro no agora. Porque é nesse espaço que percebo que o que eu buscava nunca esteve longe. O salto quântico é exatamente isso, perceber que já estou dentro da realidade que acreditava estar distante. E quando essa compreensão se torna experiência, tudo ganha uma nova cor. A vida deixa de ser corrida e se torna dança. Cada pedido deixa de ser súplica e se torna celebração. E é nesse estado que o universo mostra que não existe atraso, não existe falta, não existe distância. Existe apenas resposta, sempre imediata, sempre presente. Há um ponto em que tudo se dissolve. Não há esforço, não há expectativa. Apenas um espaço silencioso que parece conter mais vida do que qualquer pensamento poderia traduzir. Nesse instante, percebo que o universo não precisa gritar para ser ouvido, porque sua voz se revela no sussurro da calma. É como se cada partícula de ar estivesse carregada de respostas invisíveis. E nesse silêncio, noto que nada nunca esteve ausente. Quando a mente se agita, cria ruídos que abafam o que já estava presente. Pensamentos correm como carros numa avenida, acelerados, sem direção clara, e eu me perco no trânsito interno. Mas no momento em que o fluxo é interrompido, surge a clareza de que não sou o trânsito, nem os carros, nem a confusão. Eu sou o espaço onde tudo isso acontece. Nesse espaço, o universo encontra passagem para se expressar. Há quem pense que respostas vêm de sinais extraordinários, luzes no céu ou mensagens ocultas. Mas percebo que a linguagem do universo é mais sutil, uma sensação repentina, um encontro inesperado, uma intuição que brota sem aviso. São esses os modos pelos quais a vida conversa comigo. Não são coincidências, são ecos de um campo maior que já está em movimento. No instante em que a mente se aquieta, sinto a dissolução da separação. Eu e o universo deixamos de ser dois. Passamos a ser uma única presença em fluxo contínuo. Não existe mais o eu que pede e o universo que responde. Existe apenas um campo onde a pergunta e a resposta são a mesma vibração. Nesse espaço não há tempo. Tudo se torna imediato. O silêncio não é vazio, é plenitude. Ele carrega uma densidade invisível, como se fosse o útero do qual a criação emerge. E quanto mais eu mergulho nesse silêncio, mais percebo que nunca estive carente de respostas. A vida já estava pronta para se revelar, mas era eu quem estava barulhento demais para escutá-la. Então, o simples ato de calar não é ausência, é abertura. Esse primeiro instante de quietude é o portal. É nele que a manifestação começa, antes mesmo de qualquer palavra, antes de qualquer intenção clara. Porque, nesse espaço, o universo já sabe.
E quando percebo isso, descubro que a verdadeira comunicação não acontece através do que digo, mas através do que sou nesse silêncio. E é aí que o próximo movimento se revela. Quando peço algo, não é apenas a palavra ou o pensamento que importa. Existe uma frequência invisível por trás de cada desejo, como uma música que vibra em sintonia com aquilo que quero viver. Essa frequência não é fabricada pelo esforço mental, ela brota do estado interno em que me encontro. Percebo que o universo não responde ao que eu digo, mas ao que eu vibro. É curioso como muitos desejos não se realizam não porque sejam impossíveis, mas porque carregam junto o peso da falta. Ao pedir com ansiedade, o que envio ao universo é uma nota dissonante, uma vibração impregnada de ausência. E o retorno não pode ser diferente, ele ecoa exatamente a energia que o originou. Nesse jogo silencioso, descubro que não adianta apenas querer, é necessário ser a energia daquilo que desejo. A manifestação se torna natural quando estou alinhado ao sentimento de completude. Quando vibro como se já fosse possível, como se já estivesse acontecendo, algo muda. A vida começa a trazer circunstâncias que refletem esse estado. É como sintonizar uma estação de rádio. Se estou no canal errado, não importa o quanto gire o botão, nunca ouvirei a música certa. A chave está em encontrar a frequência exata. Há uma sutileza nisso. Não se trata de manipular a energia, mas de me tornar consciente dela. Ao invés de forçar a vibração, percebo que basta observar quando eu estou em harmonia e quando não estou. Essa consciência já é suficiente para mudar a sintonia. O universo não exige esforço, apenas congruência entre o que sinto e o que desejo. E quando essa congruência acontece, as respostas surgem com fluidez. Uma porta se abre, uma conversa inesperada acontece. Uma oportunidade se apresenta sem que eu precise correr atrás. A vida parece se reorganizar sozinha, atraída pela frequência que estou emitindo. É como se tudo já estivesse pronto, esperando apenas o momento em que eu me alinho para deixar entrar. Essa frequência invisível é a ponte entre o invisível e o visível, entre o pedir e o receber. Quando reconheço isso, percebo que o salto quântico não acontece fora, mas dentro. Ele é o instante em que minha vibração deixa de estar em conflito com o que desejo. E é exatamente nesse ponto que a manifestação começa a ganhar forma, preparando o caminho para algo ainda mais profundo. Quando faço um pedido ao universo, percebo que a verdadeira entrega não está em reforçar o desejo, mas em soltar a necessidade de controlar o desfecho. Existe um poder oculto na rendição, porque é nesse espaço que deixo de sufocar a manifestação com a ansiedade do quando e do como. O universo não se move por pressão, mas por espaço, e a rendição é justamente abrir esse espaço. Ao soltar, descubro que não se trata de desistir, mas de confiar em uma inteligência maior. O ego quer certezas imediatas, quer provas visíveis de que tudo está acontecendo conforme o planejado. Mas a vida não segue o mapa que o ego desenha. Ela segue um fluxo muito mais vasto, que minha mente não é capaz de compreender. Quando aceito isso, sinto uma leveza inesperada. Já não carrego o peso da urgência. Essa rendição não é passividade. Pelo contrário, é a forma mais ativa de colaboração com o universo. É como plantar uma semente. Eu a coloco na terra, rego, cuido, mas não fico cavando todos os dias para ver se ela já brotou. Eu confio no processo invisível que acontece debaixo do solo. Assim também é com os desejos. Confio no processo invisível que acontece no campo do universo. Muitas vezes o apego ao resultado cria barreiras. É como segurar um punhado de areia na mão. Quanto mais aperto, mais rápido ela escapa pelos dedos. Mas quando solto, a areia permanece. Da mesma forma, quando relaxo diante do desejo, ele tem espaço para ganhar forma. O soltar é a arte de não se opor ao movimento natural da vida.
Nessa entrega, descubro que o que chega até mim é sempre o reflexo mais fiel da minha vibração, não da minha ansiedade. A rendição não garante que receberei exatamente o que imaginei, mas garante que receberei o que está em perfeita sintonia com quem sou agora. E muitas vezes, esse presente é muito maior do que o que eu havia pedido. Assim, pedir sem apego ao resultado é como abrir as mãos para que o universo deposite o inesperado. Reconhecer que não sou eu quem dita as regras, mas que faço parte de um jogo infinitamente maior. E é nesse espaço de rendição que a manifestação ganha força, preparando o terreno para a diferença crucial entre o querer do ego e o receber da consciência. Percebo que existe um abismo sutil entre o querer do ego e o receber da consciência. O ego quer acumular, colecionar vitórias, conquistar resultados que validem sua existência. Ele se move pelo medo de não ter, pela comparação constante com o outro, pelo desejo de provar algo. Já a consciência não quer provar nada, ela apenas se abre para o fluxo da vida. É como a diferença entre correr atrás de algo e simplesmente deixar que esse algo se aproxime. O querer do ego carrega tensão. Ele sempre projeta a felicidade para um ponto futuro, como se a vida só fosse plena quando aquele objetivo for alcançado. Isso cria uma corrida sem linha de chegada. Quanto mais eu quero a partir do ego, mais distante parece estar o que busco. Já a consciência me lembra que nada está fora de alcance, porque nada está fora do agora. A abundância não se encontra naquilo que espero, mas no que já vibra em mim. Quando recebo pela consciência, não sinto ansiedade. Existe um reconhecimento profundo de que o que chega até mim é reflexo do meu estado interior. Se estou em paz, recebo paz. Se estou em presença, recebo clareza. Não preciso correr, competir ou provar, apenas testemunho o modo como a vida se organiza em torno do que vibro. O receber pela consciência é silencioso, mas infinitamente poderoso. Esse contraste é visível no cotidiano. Quando quero algo apenas para satisfazer o ego, a sensação é de peso, de cansaço, de urgência. Quando o desejo nasce da consciência, sinto leveza, sinto que não estou empurrando o rio, mas nadando com a corrente. O universo responde de forma mais suave, quase sem esforço. A diferença não está no pedido em si, mas na energia de onde ele nasce. E é curioso perceber como, na maioria das vezes, aquilo que pedi com o ego não se sustenta. Chega, mas traz junto vazio, traz a sensação de que ainda falta algo. Já quando o receber vem da consciência, existe completude. Não há falta, não há busca, apenas gratidão pelo que se manifesta. É um receber que não depende de condições externas para permanecer. Assim, a chave não está em parar de querer, mas em mudar o ponto de onde o querer brota. Se nasce do ego, o caminho é pesado e interminável. Se nasce da consciência, o caminho se dissolve e o resultado chega como consequência natural. É nesse momento que o salto quântico começa a se tornar inevitável, porque deixo de resistir e passo a fluir. O salto quântico não é um evento espetacular que acontece lá fora, mas uma mudança sutil que se dá dentro de mim. Ele acontece quando deixo de lutar contra a realidade e começo a dançar com ela. Antes, tudo parecia uma batalha, empurrar o tempo, forçar resultados, corrigir cada detalhe. Mas no instante em que solto essa necessidade de resistência, algo muda. A vida passa a fluir com naturalidade, como um rio que nunca deixa de encontrar seu caminho. Essa transição é quase imperceptível no começo. Não há fogos de artifício, apenas uma sensação de leveza, como se um peso antigo tivesse caído dos ombros. As coisas continuam acontecendo, mas de uma maneira diferente. Eu já não sinto que preciso empurrar o mundo inteiro para que ele se mova. É como se o próprio universo assumisse a liderança e eu apenas acompanhasse o ritmo. O salto quântico é perceber que a realidade não precisa ser controlada. Toda vez que tento controlar, crio tensão, e essa tensão gera mais obstáculos. Mas quando me entrego ao fluxo, descubro que até os imprevistos carregam uma inteligência oculta. O que parecia atraso, na verdade, era a sincronia perfeita. O que parecia obstáculo se revela como o passo exato para o que viria depois. É como atravessar uma ponte invisível. Não vejo os próximos metros,
mas cada passo revela mais um pedaço do caminho. Essa confiança me dá uma nova forma de viver, sem me preocupar tanto com o destino final. O salto quântico não é sobre chegar mais rápido, mas sobre perceber que já estou dentro da própria transformação enquanto caminho. E nesse estado de fluxo, percebo que a realidade responde de forma imediata. Pessoas certas aparecem, situações se alinham, ideias chegam de repente. Não se trata de mágica, mas de sintonia. Quando a resistência se dissolve, o universo encontra espaço para se mover sem barreiras. É nesse momento que o impossível começa a parecer natural e o improvável se torna evidente. Assim, o salto quântico não é uma fuga da vida, mas uma imersão mais profunda nela. É deixar de ser o nadador que luta contra a corrente e se tornar o próprio rio. É nesse movimento que o presente se torna a única âncora real. E justamente aí surge a chave essencial, a presença, como porta de acesso para ouvir a resposta do universo. A presença não é um estado distante, reservado apenas para monges em silêncio nas montanhas. Ela é acessível aqui, agora, no simples ato de perceber a respiração no instante em que sinto meus pés tocando o chão. É nesse espaço de presença que descubro a clareza que a mente jamais alcançaria sozinha. O universo não fala na correria dos pensamentos, mas no silêncio que surge entre eles. Quando estou presente, tudo ganha nitidez. Um som comum parece revelar uma profundidade maior. Uma conversa banal traz um recado oculto, um olhar se transforma em resposta. A presença me coloca em sintonia com uma inteligência que sempre esteve aqui, mas que a distração encobria. É como limpar a lente de uma câmera. A cena já estava diante de mim, mas agora consigo enxergar cada detalhe. A mente inquieta sempre quer respostas imediatas, mas a presença não exige pressa. Ela me mostra que cada resposta chega exatamente no momento certo, nunca antes, nunca depois. Essa confiança no tempo da vida dissolve a ansiedade que me fazia acreditar que estava perdido. Quando estou ancorado no agora, não há busca, há reconhecimento. Aquilo que preciso já está acessível. A presença também me liberta da ilusão do quando eu tiver, então serei. Porque no agora não existe falta. O que há é plenitude, mesmo que a mente tente convencer do contrário. É nesse estado que percebo que não preciso correr atrás da resposta. Ela já se revela no exato instante em que estou aberto o suficiente para ouvir. Não há esforço, apenas percepção. E é curioso como, ao viver em presença, até os sinais mais sutis se tornam evidentes. Um livro que aparece diante de mim, uma frase que ecoa no momento certo, uma sensação de certeza sem explicação lógica. Tudo isso é o universo respondendo, mas só consigo perceber porque não estou perdido no ruído mental. A presença é a antena que sintoniza essa frequência invisível. Assim, descubro que a verdadeira comunicação com o universo não acontece no amanhã, nem no ontem, mas no exato segundo que estou consciente do agora. A presença é o portal que transforma o silêncio em resposta, o vazio em plenitude, a espera em realização. E é justamente esse estado que abre o caminho para o despertar definitivo, viver em uma nova realidade, onde pedir já é receber. O despertar não é uma conquista distante, mas uma mudança de percepção. É quando percebo que o ato de pedir e o ato de receber não estão separados por tempo ou distância. No instante em que a vibração nasce em mim, a realidade já começa a se reorganizar em torno dela. O pedido não viaja até algum lugar misterioso, ele já está contido no campo em que vivo agora. Nesse estado, deixo de esperar pelo futuro para me sentir completo. O que chamei de manifestação sempre foi apenas reflexo do que já vibrava dentro de mim. O despertar é entender que não há espera, porque não há falta.
tudo o que parecia distante era apenas uma percepção nublada, e quando a névoa se dissipa, percebo que já estou dentro daquilo que buscava. Viver nessa nova realidade é reconhecer que não preciso controlar nada. Cada passo que dou já contém a resposta do universo. Cada respiração já é abundância se revelando. A sensação é de caminhar em um campo fértil, onde cada intenção consciente floresce sem esforço. Não existe a preocupação de será que vai acontecer? Porque o acontecer já está em movimento constante. Esse despertar também dissolve a dualidade entre quem pede e quem recebe. Eu não sou separado do universo, sou a própria expressão dele se manifestando. Quando compreendo isso, cada desejo deixa de ser uma súplica e se torna uma celebração da criação em fluxo. O que peço não é algo externo a mim, é a vida se reconhecendo em novas formas através de mim. A nova realidade não é sobre ter mais, mas sobre ser mais consciente. O simples ato de existir em presença já é realização. É nesse ponto que a abundância deixa de ser uma meta e passa a ser o próprio estado natural. Pedir e receber tornam-se a mesma experiência, como inspirar e expirar, como maré que vem e vai, sem esforço. E assim, o despertar é o salto quântico definitivo, não um ponto de chegada, mas um estado contínuo de estar. Viver na certeza de que pedir já é receber me liberta do tempo, da carência e da espera. Nesse espaço, a vida não acontece depois, ela acontece agora, e o agora é sempre suficiente. Cada palavra que ecoou neste caminho não foi sobre pedir algo externo, mas sobre reconhecer que a resposta já pulsa dentro de mim. O salto quântico não é uma promessa distante, é a consciência de que a vida sempre esteve conspirando a meu favor, mesmo quando eu não via. A frase que carrego comigo é simples e definitiva. Pedir já é receber. Ela me lembra que não existe espera, não existe falta, não existe distância entre o desejo e a manifestação. Existe apenas presença, fluxo e rendição. E nesse reconhecimento, a realidade deixa de ser peso e se torna dança. O universo não está lá fora. Ele vibra em cada instante que me permito estar desperto.